Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Tá começando o Love the Problem aqui, sua host maravilhosa, Andréia. Pode me chamar de ideia, tô com duas convidadas maravilhosas também, como sempre convidados maravilhosos, mas um tema que eu já queria trazer é um tema abrangente, então eu tô aqui nesse lugar de como eu afunilo, e o tema hoje é sobre liderança. Qual o tema? Não sei, a gente vai dar uma afunilada aqui, a gente vai descobrir, vai no flow, mas com certeza vai ser um conteúdo incrível, né, dado as pessoas que estão aqui conversando com a gente. E sem delongas, vou chamá-las para elas se apresentarem. Dona Andressa Chiara Chu, se apresenta por favor. Quem não tá assim no planeta Terra e não te conhece, quem é você? Oi galera, obrigada pelo convite, ideia. Fico muito feliz de estar aqui novamente. Quem já é de longa data do Love the Problem já me ouviu me apresentar várias vezes. Mas meu nome é Andressa Chiara, eu trabalho na K21. Trabalho como mentora de líderes, trabalho também muito focada em tracionar a parte de negócios, fazer empresas darem resultado, fazer com que as pessoas trabalhem menos para mais resultado, porque honestamente hoje a gente faz muito esforço para pouco resultado, então parte do meu processo aí de vida é aprender e ensinar sobre como a gente consegue gerar mais impacto no mundo, ter mais resultado, não só financeiro, e também fazer isso através de liderança. Muito obrigada por ter aceitado, mano. Tô muito feliz de estar aqui. Vou chamar também querida Tânia Mujica. Falei certo seu nome? Uhum. Falei? Ah, tá bom. Se apresenta pra gente, por favor. Obrigada, Andrea. Eu nasci no Peru, moro no Brasil desde 2005, então meu sotaque enrolado, assim, até mesmo pelo fato que a Andrea checa meu nome, porque sou estrangeira. No meu idioma mesmo seria Tânia Mujica. E eu sou facilitadora de diálogos que curam, que regeneram. E eu sou especialista em inteligência emocional e inteligência interpessoal. E minha principal área de pesquisa é como essas inteligências elas se conectam com a comunicação. Eu enxergo a comunicação como um portal de cura e de regeneração. E atualmente eu ajudo algumas das maiores empresas do Brasil, do mundo, a desenvolver essa, entre aspas, competência, que para mim é muito mais do que uma competência. Inclusive, né, na área de empresas, lideranças, costumamos empacotar os temas tão humanos, tão abstratos, tão amplos, com termos que sejam comerciais, né? E falarmos da comunicação como competência é a forma como a gente mastiga para trazer isso para as empresas, mas ela é uma área tão ampla, porque existe todo um processo profundo, complexo, extremamente amplo que acontece dentro de nós para que saia cada palavra fora de nós. Então, para mim, essas conexões são a área de pesquisa. Ai, gente, eu já tô emocionada, sabe por quê? Porque quando o Tony me recomendou a Tânia e eu já tava com a Chiara em mente, eu ficava pensando um pouco do quanto representa um pouco de mim essa conversa de coisas que eu acredito, né? Chiara que eu tanto admiro e fala super bem sobre estratégia, sobre negócio, sobre liderança. E também Tânia que vem com esse lugar da cura e da comunicação, que acho que é uma dualidade minha, né? De ter esse olhar pra dentro para poder jogar para fora o nosso melhor. Então tô num lugar assim de muita alegria e até de ver como a gente equilibra essa dualidade e se conecta com ela. Tô realmente empolgada com esse papo de hoje. Para começar, eu já queria propor uma treta aqui. Olha a treta! Vamos lá. Que é a seguinte, eu queria propor que a gente faça um debate, uma hipótese que eu tenho, e eu tô tranquila de ser provada errada, tá, gente? Inclusive, isso é verdade em todas as tretas que eu trago por premissa. Eu vou colocar um ponto e fiquem à vontade para me provar errada. Mas eu tenho uma hipótese de que essa dualidade é fabricada. Uau! E ela é absolutamente artificial. E que, na verdade, tudo isso é uma coisa só, e isso conecta muito com os conceitos de integralidade e aquele conceito do Simon Sinek de que a gente não deveria falar de soft skills, a gente deveria falar de human skills, e 100% dos seus clientes são humanos, 100% das pessoas que criam seu produto são humanos, e é todo mundo gente, então assim...
não dá pra navegar o universo sem saber human skills, e é isso aí. Então eu já queria jogar essa treta assim na mesa. Tome! Já achei ótimo essa treta. Acredito muito nesse lugar de integralidade, mas dentro de mim, eu acho que eu ainda tô lutando nesse lugar de ser mais integral e menos desse lugar de dualidade, sabe? De como é que eu trago essas duas Andréas, que uma é mais objetiva, mais assertiva e tal, e a outra que vem num lugar mais humano, até espiritualizado, pra eu poder fazer meu trabalho da melhor maneira e liderar esse trabalho, que acho que é um pouco da onde eu tô querendo chegar, né? Dessa liderança. Não sei se a Tânia também quer comentar sobre isso. Olha, como ter um debate, Andressa, se você está tocando assim em nós uma porta que todo mundo tem, que a maioria das pessoas temos, que está no campo, assim, as pessoas estão pensando, sentindo sobre isso, mesmo que não estão verbalizando. É mais quase um convite de diálogo, de tipo, tirem as máscaras por um momento, tirem as palavras bonitas, performáticas, que tem KPIs, assim, e vamos falar o que está se passando. Porque quando eu facilito diálogos, e esse tema vem, de repente as pessoas descobrem como todo mundo está tentando lidar com isso que às vezes parece ser uma dualidade, e no fundo tá todo mundo querendo ser mais humano. E aí a gente fala, peraí, nas conversas, nos diálogos que terminam emergindo. Peraí, eu achei que só eu estava pensando isso. E aí o outro diretor, não, mas também eu achei que só eu deveria estar pensando. E o pessoal da RH, pois é, eu tô tentando colocar com os nomezinhos que pareçam mais corporativo para que... Mas tá todo mundo querendo isso mesmo? Uhum. Porque, que louco, em que momento, né, dizer, olha, uma liderança mais humana, caramba, somos o quê? O que somos se não somos humanos? Agora a gente é uma habilidade a desenvolver, ser humano, quando na verdade é para tirar coisas que tiraram nossa humanidade. Estamos sendo como humanos assim, dentro do armário. Humanos, saiam do armário, né? E eu acho que é exatamente esse o ponto dessa dualidade fabricada, né? Dessa dualidade artificial. E a ideia, o seu conflito, a minha proposta aqui, a minha hipótese aqui é que o seu conflito, e não só o seu, né? De quantas outras pessoas, o seu conflito é fruto de algo que a nossa sociedade ensina pra gente. Amo essa conversa. A nossa sociedade ensina pra gente uma dualidade entre o racional bruto e o racional soft. E olha que interessante, quando um líder é agressivo, principalmente se for um homem, quando um líder é agressivo, a gente não olha para ele com o olhar de ser humano. A gente não é empático com esse líder que está sendo agressivo, a gente não está partindo da premissa de que, aí eu vou citar essa frase que a Dani, né? Dani Prevot sempre fala, que é toda agressão é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Isso, né? isso. Então, assim... Do Marshall, né? Do Marshall Rosenberg, lá da CNV. Exatamente. Isso. A frase é do Marshall, mas a Dani aqui ecoa essa frase toda vez que a gente tem contato com ela traz, eu acho muito maravilhoso. A minha questão aqui é, essa dualidade, ela é uma dualidade imposta pela sociedade. E a dor que eu tô sentindo é a dor da fabricação de uma dualidade que não precisava existir. Boa! E o quanto essa dualidade, porque eu queria chegar num lugar talvez das responsabilidades de uma liderança, e talvez pela forma como essa liderança ela é cobrada, talvez a gente acaba criando essa dualidade. Então eu queria entender, assim, na visão de vocês um pouco isso, né? Quais são as principais, se eu tivesse pilares, dado toda essa mudança que a gente está vendo no mundo, quais são as principais responsabilidades hoje, ou principais competências hoje, que eu preciso ter como liderança, dado tudo isso que está acontecendo? Tem essa dualidade, tem esse lugar humanizado, tem esse monte de mudança no mundo, a economia tá zoada, tem guerra, o IA tá aí, né? A inteligência artificial tá aí, as galera tá com medo. Isso vai mudar muito o nosso jeito de trabalhar. O trabalho tá cada vez mais remoto, cada vez mais flexível. Então, assim, tem tanta coisa pra gente discutir nesse episódio, e aí a gente acaba caindo nesse lugar de dualidade, mas eu sinto que tem um lugar de, dadas essas mudanças, a gente tá sendo cobrado a agir diferente. Então, já que eu sou cobrado a agir de uma maneira diferente, quais deveriam ser minimamente, as minhas responsabilidades como líder, meus principais focos, e 2, quais são as atitudes diferentes que eu preciso ter, dado todas essas mudanças que estão acontecendo? Para mim, vem primeiro para entender assim, a natureza dessas novas habilidades que estão sendo cobradas, esse novo paradigma que estamos sendo convidados a navegar, né, e que está diante de nós outros, que é cada vez mais vivo. Porque nós temos, como a Andressa trouxe, é fabricada essa dualidade no momento, e a meu ver, né, minha hipótese, que essa fabricação foi muito imposta a partir do paradigma das empresas mecanicistas.
né? Então, toda a nossa educação, desde a escola, ela vem nesse treinamento de nós pensarmos que estamos dentro de uma fábrica e que nós somos peças. E todas as habilidades que foram cobradas ou treinadas para nós desenvolvermos era de ser uma peça que produza bem, que não quebre, e se quebra tenha que lubrificar rapidamente para continuar produzindo, porque no momento que parasse de vez, ela seria descartada, porque teria outra peça novinha esperando lá fora. Então, esse paradigma de empresa mecanicista que reforçou o paradigma de hierarquia mais rígida, manda quem pode e obedece quem tem juízo, cobrava de nós certas habilidades e competências, cada vez menos humanas, né? Cada vez eram muito mecanicistas. Então, no momento que a gente ouve, né, de toda esta nova onda de mudanças, sempre houve mudanças, mas agora as mudanças e a necessidade de sermos humanos se tornou irrefreável. Por quê? Porque a máquina ela não consegue se adaptar tão rapidamente quanto um ser humano, quanto um ser vivo. Então, esse novo paradigma é das organizações vivas. Neste momento, existe assim, uma demanda muito grande por essas habilidades e não quer dizer que as pessoas, os líderes, os investidores, os sócios que estão movimentando lá desde o topo da pirâmide estas competências, não quer dizer necessariamente que eles um dia saíram da terapia ou da sua meditação e falaram, olha, eu acho que realmente estamos indo para um lugar muito mecanicista. Vamos ser mais humanos para as pessoas? Não é necessariamente isso. Então, é mais do que nada é que não tem outra opção, porque as empresas mecanicistas, elas estão se tornando extremamente obsoletas. Uma grande onda de empresas mecanicistas não sobreviveram às décadas passadas. Mas agora, num transcurso de um ano, com a vinda das inteligências artificiais, muitas. Em um ano, estamos falando não... A gente vinha falando há muitos anos, né? Estamos numa transição. Nossa, já passou essa transição e outra nova transição está vindo e ela não vai durar mais do que 9 meses. E daqui a um ano tudo vai mudar. O que estaremos falando, o que estaremos fazendo, tudo vai mudar. Então, nada se adapta mais do que um organismo vivo. Então, as habilidades que agora estão sendo necessárias de nós vêm dessa necessidade, da alta adaptabilidade e de lidarmos como seres vivos. Por isso que aí maior importância de sermos mais humanos. Então, algumas delas, e o convite para a gente costurar a partir de agora estas, né? Por exemplo, né, colaboração, a comunicação, né? Por mais que as inteligências artificiais hoje conseguem redigir e escrever e falar muito mais bonito que nós. Mas qual é? A Andressa está chocada. Eu tô chocada. É um absurdo. É um absurdo porque eu uso o chat GPT pra tudo e vira e mexe. Ele escreve uns textos muito melhor que eu, viu, gente? E a gente pode abrir um parênteses para falar sobre, né, a inteligência artificial e o que a gente percebe em relação a isso, né? Porque está, além de escrever super bonito, especialmente assim, há coisas específicas que a gente pede, né? E aí ele faz e torna mais bonito, mas ao mesmo tempo ele está baseado nos vieses, né? Porque ele cria a partir do que já existe. Mas bom, daqui a pouquinho eu tenho certeza, já estou vendo aqui a linguagem corporal da Andressa, ela tem muita coisa para trazer sobre esse tema, então vou permitir ela puxar daqui a pouco isso. Não, eu vou trazer 2 pontos que eu acho importante a gente falar para quem está ouvindo, tá, gente? Primeiro ponto, eu quero dar um beijo na Tânia. Tudo que ela tá falando conecta lindamente com um episódio que a gente fez no passado do Dinossauro Apavorado, tá? Então, essa questão do mecanicismo, essa questão de que antes da Revolução Industrial, porque tem um ponto muito importante aqui, que é o seguinte, a gente precisa entender que parte das pessoas que estão ouvindo, né, a gente precisa lembrar que parte das pessoas que estão ouvindo o que a Tânia está falando e podem estar tendo uma percepção de, isso é futurologia. Isso vai acontecer daqui a, 50 anos. Isso não é verdade, tá, gente? Isso já foi, já foi, sabe? Vocês já estão vivendo isso. Outra coisa que pode acontecer de reação, e aí eu já quero deixar avisado aqui, mas deu certo no passado. Essas pessoas estão fazendo esse discurso assim, tipo, pra frente, geração Z, etc. Mas deu certo no passado porque não continuaria dando certo. E o que eu tenho a dizer sobre isso realmente, deu certo no passado quando o cenário era diferente.
Mas a gente tem que lembrar que a história da humanidade não começa na Revolução Industrial. E se a gente olhar para antes da Revolução Industrial, o comportamento da liderança era completamente diferente. E também deu certo em outro cenário. Então, o que a gente tem que entender é que, primeiro, a história da humanidade é cíclica. Então, a gente vai ver cenários onde a gente vai olhar mais para esse processo de eficiência, ganho em escala, etc. Você vai ter momentos da humanidade que vão olhar para isso, e você vai ter momentos da humanidade onde isso vai quebrar, certo? Porque os mecanismos, as estruturas sociais, elas evoluem, crescem, até que elas não são mais aptas, elas não são mais adequadas ao cenário que elas estão vivendo, e elas são substituídas por outras. E o que a Tânia está trazendo é justamente que a gente está nesse momento de transição onde um modelo muito bem estabelecido está ruindo e sendo substituído por outro. E o que vai acontecer é que ou você se adapta junto, ou você vai ser um dinossauro apavorado, certo? Era isso que eu queria trazer, Tânia, porque eu achei importante conectar com pessoas que podem estar ouvindo e falando, tá, mas será que isso não é muito lá pra frente? Dinossauro apavorado. É maravilhoso. A imagem que se gera na minha cabeça é bem lúdica. Isso. E as habilidades que agora, né, estão sendo, até mesmo sendo trazidas como metas globais, né? Elas têm muito a ver com nós estarmos conectados. Porque só se estamos conectados é que a gente consegue, por exemplo, como esse bando de aves ou um cardume de peixes, se adaptar rapidamente como um único organismo vivo, indo na mesma direção, não colidindo um com os outros e esquivando dos desafios, problemas ou, entre aspas, predadores. Então, essa conexão entre nós não a cria a inteligência artificial. Então, esse é um gap. Não tem como, pela inteligência artificial, eu me sentir mais conectada com você, Andressa, ou com você, Andréa. Então, isso é algo do humano que vem e que aí, peraí, mas para a gente se conectar, aí tem um mega pacote de habilidades, né? Desde colaboração, de escuta, de empatia, de comunicação. Assim, para mim tudo isso é comunicação também junto, né? Mas o pessoal coloca aí como competências diferentes, né? A gente ainda herdando as nossas caixinhas mecanicistas. Ainda estamos nessa transição. Ainda a linguagem nos permeia de forma mecanicista. Quando eu trago, por exemplo, gente, trouxe aqui 3 ferramentas para se comunicar melhor, né? E aí essa palavra de ferramentas ainda ele irá continuar à medida que nós vamos criando novas, porque como a Andressa trouxe, estávamos vivendo de uma maneira e estava funcionando, agora é outra, e tudo se renova. A forma como nos relacionamos, está tudo se renovando, né? A forma como trabalhamos, hoje trabalhamos, como tomamos decisões, que coisas fazemos, e até mesmo os termos que usamos para falar o que irá nos ajudar a desenvolver melhor neste novo cenário. Aí eu vou trazer um pouco da pergunta que a Déia fez, para a gente conseguir tangibilizar, porque a Tânia está trazendo bastante quais são as habilidades, as capacidades que a gente tem que ter, uma vez que a gente tem esse novo cenário. Mas vamos mergulhar também um pouquinho para fazer uma comparação em quais são as habilidades mecanicistas do que a Tânia está trazendo. Então, por exemplo, quando eu falo de um líder mecanicista, quando eu falo de um líder que, né, está de acordo com o paradigma da Revolução Industrial, eu estou falando de um líder que líder não é a palavra exata, né? Um supervisor é uma palavra mais próxima. Então, o que o supervisor faz? O supervisor garante que a pessoa que está executando, ou seja, aquela pecinha, aquela ferramenta, aquela coisa que está lá produzindo, que ela continue produzindo de acordo com uma performance ótima. E o que eu estou medindo aqui não é o resultado, o impacto. O que eu estou medindo aqui é produção. Então eu posso estar produzindo um monte de bosta, mas a velocidade de produção de bosta está de acordo? É isso que eu tenho como sucesso quando eu estou olhando para esse mecanicismo, né? Porque vender a bosta é o trabalho de outra pessoa, não o meu. Então, quando você olha para esse perfil de supervisor e você compara esse perfil de supervisor com esse perfil de liderança que a Tânia está mencionando, são habilidades completamente diferentes, são cobranças completamente diferentes. Por exemplo, se uma pessoa que está executando lá na operação para de executar, o que é esperado de um supervisor é que essa pessoa, inclusive, entre para fazer o trabalho até botar outra peça no lugar. Então, esse líder, aspas, que é o supervisor, ele precisa saber executar o trabalho. Isso quer dizer que se ele tem que estar disponível com conhecimento técnico para executar o trabalho, isso quer dizer que a capacidade cognitiva dessa pessoa
ela não tem disponibilidade, por exemplo, para olhar estratégia. E aí, quais são as dores que a gente vê nos líderes hoje? Vamos lá. Primeira dor. Estou trabalhando 18 a 20 horas por dia, não tenho tempo de me coçar. Por que será? Provavelmente porque você está fazendo o trabalho do seu time pelo seu time, porque você precisa descer para o operacional, porque senão as coisas desandam, porque você não sabe formar pessoas, certo? Ou você não tem tempo de formar pessoas porque você está no operacional. Isso é sinônimo, isso é sintoma de uma cultura mecanicista. Ponto número 1. Ponto número 2. Outra dor do líder. Eu não consigo ter tempo para trabalhar a estratégia. Mesmo problema. Porque você não tem tempo para trabalhar a estratégia. Porque você não está liberando a sua capacidade cognitiva para olhar para isso. Terceiro. Os meus chefes, porque né, até o presidente da empresa tem chefe, são os acionistas. Então, os meus chefes, conselho, etc. Os meus chefes me cobram tarefas, me cobram execução de coisas. Sim, por quê? Porque a gente tem essa cultura mecanicista de que sucesso é throughput, é entrega volume. E por que a gente tem essa cultura mecanicista de que sucesso é volume? Porque quando a Revolução Industrial aconteceu, a demanda era muito grande. Ela estava, a demanda reprimida era muito grande. A gente tinha muito mais capacidade de consumir do que de produzir. Então, se eu produzisse em escala, naturalmente eu tinha sucesso. Hoje isso não é mais a realidade. Então, sucesso não pode ser throughput, sucesso não pode ser volume. E toda a ideia do dinossauro apavorado vem do George Paulo Lemann, que avisou há 5 anos atrás que ele era um dinossauro apavorado, que ele prosperou e ele aprendeu a trabalhar, a ser uma liderança, num cenário onde grandes volumes eram sucesso. Ele fala isso numa palestra que ele deu. Onde grandes volumes era sucesso, que era só você pegar uma empresa contra a empresa, faz ela produzir mais e pronto, você tem lucro. Só que hoje, o que ele via, né? Há 5 anos atrás, o que ele via? Ele via que hoje em dia, uma startup quebra uma empresa gigante. Então não é mais sobre volume. E aí todo o dinheiro que ele investiu na Ambev Tech, todos os processos que ele falou, eu estou tentando mudar. Tá? Se ele enxerga isso, eu acredito que qualquer pessoa pode enxergar também. Tô gostando muito dessa discussão e até dessa tangibilização, né, que a gente tá tentando trazer pra quem tá ouvindo. Porque no começo eu fiquei um pouco pensando, há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, e acho que ainda hoje existe esse lugar de quando a gente fala de uma organização mais humana, as pessoas acham que é um lugar de abraçar árvore. E aí cada vez mais eu tô vendo que esse lugar da organização viva, adaptativa, que valoriza o ser humano por causa da sua capacidade de adaptação, de conexão, de empatia, de entendimento, tá cada vez sendo mais valorizado. Só que ainda assim, quando a gente vai nas organizações, a gente ainda vê muito desse mecanicismo. Que é essa cobrança por entrega, que é essa cobrança por volume, que é essa paixão pela solução mais do que resolver o problema. Então eu fiquei pensando aqui em 2 pilares que no final, não sei se são 2 olhares, porque para mim eles muito se interconectam, mas que hoje a gente tenta trabalhar com as lideranças. Eu penso, quando eu vou trabalhar com uma liderança, que é muito um olhar de impacto e de resultado, para eu sair desse lugar mecanicista da quantidade. Então, assim, relembrar qual é o resultado que a gente está buscando, que não é só um resultado de negócio, que é o impacto que eu quero gerar para o meu cliente, que é o impacto que eu quero gerar na sociedade, que muitas vezes essa discussão não vem para a mesa, né? Então eu quero gerar lucro, mas a que custo para minha sociedade, para o meu meio ambiente, assim por diante. E acho que dentro, além desse olhar, tem um olhar para as pessoas, né, para a cultura, para o ambiente de trabalho. Então, assim, como que eu posso trabalhar a cultura e o ambiente de trabalho para permitir com que as pessoas usem as suas melhores habilidades, para que elas se desenvolvam, para que elas possam ser efetivamente humanas, para que elas possam usar a sua capacidade de inteligência e conectar umas às outras para usar essa inteligência coletiva. Então, acho que no final uma coisa está muito conectada com a outra, né? E aí vem aquelas habilidades que tu falou, Tânia, também de comunicação. Então, se eu vou trabalhar impacto, se eu vou trabalhar resultado, eu preciso me comunicar, eu preciso alinhar, eu preciso dar clareza para as pessoas, eu preciso conseguir conectar essas pessoas. Se eu tô falando de pessoas, tem esse lugar de conexão, de colaboração, do cuidado, do ambiente saudável de trabalho, né, para tirar o melhor do potencial delas. Então, assim, quando eu penso nessa liderança mais adaptativa e, consequentemente, mais humana, eu penso nesses 2 olhares. Mas que, no final, uma coisa muito se conecta com a outra, né? E aí queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como que vocês refletem em cima disso? Eu vou jogar a treta de novo. Vai! Meu Deus! Eu acho que o fato da gente dividir... Eu também divido dessa forma, tá? A ideia não é... Mas eu acho que o fato da gente dividir em 2 olhares também é reflexo da dor do mecanicismo. Exato, exato. Porque eu não... Aí eu tô fazendo uma autocrítica aqui, né?
eu vou pegar um caso extremo que é um caso de demissão. Eu tenho uma regra pessoal que foi adquirida, que me foi ensinada pelo Marco Dubovsky, que é, se você demite alguém e pega a pessoa de surpresa, você errou. Isso é 100% pessoas, mas isso é 100% negócio. Porque, por que você está demitindo a pessoa? Porque, de alguma forma, ela não se encaixou para gerar o resultado, impacto, trabalhar em conjunto. Foi por isso que você não conseguiu, manter aquela pessoa. Então, eu estou partindo da premissa aqui que se você fez o processo de forma correta, você deu visibilidade para a pessoa do que eram os critérios, certo? Do que você estava buscando. Você ajudou essa pessoa a ter um plano de recuperação. E esse plano não conseguiu ter sucesso. Isso é se você fez certo. Só que isso tem tudo a ver com negócio. Então, quando você cria essa visão de negócio para a pessoa, você está cuidando da pessoa, porque você está compartilhando com ela o impacto que ela precisa gerar. Então, à medida que você vai, desfazendo essas premissas mecanicistas, chega uma hora em que não se separa mais. Hoje a gente tem um departamento de pessoas separado, provavelmente porque a gente sente a dor de que precisa cuidar das pessoas, mas ao mesmo tempo ninguém cuida, então vamos botar alguém para cuidar, entendeu? Exato. Quando, na verdade, todos deveríamos cuidar. E todos deveriam estar atrelados a pessoas, né? Inclusive, como principal olhar, né? É para pessoas, servimos a pessoas, entregamos produtos a pessoas e, além disso, nós lucramos fazendo isso. Mas, ao final, é pessoas o tempo todo. Me parece bem propício essa provocação da Andressa, porque isso cada vez vai se tornar... Eu acho que esse é de todas as habilidades que a liderança deveria desenvolver agora. A primeira é essa descontaminação mecanicista, que levou a gente a separar demais tudo, porque isso é o paradigma. Então, uma vez que você muda o paradigma, você consegue compreender todo o restante de uma forma muito mais fácil. O paradigma está mecanicista e tudo está dividido em quadradinhos. Quando você percebe que nossa natureza não divide isso, é muito mais fácil navegar neste novo ambiente que cada vez nos cobra estarmos mais conectados e sermos mais organismo vivo. Alguns exemplos disso é que nada está desconectado ao ponto de que, como foi mencionado aqui, que na empresa mecanicista, o foco era das pessoas controlarem, supervisionarem outras pessoas, né, seu time. E nesse caso, o gerenciamento era de gerenciar pessoas, gerenciar comportamentos. E, claro, no organismo vivo tem mais a ver com gerenciar os sistemas, com os ambientes. Mas voltando para esse perfil de gerenciar pessoas, trazendo de quanto a atitude que é feita para isso acontecer, era quase uma replicação de uma atitude parental. Ou seja, tratamos os nossos colaboradores, nosso time, como se fossem filhos. Agora, qual a referência que eu tenho de cuidado e de desenvolvimento de filhos? Olha como para você ver como nada está desconectado, que até tua família de origem está aí na tua forma de liderar. Porque se a tua liderança é parental, você trata a seus colaboradores, o seu time como filhos, e você viveu esse paradigma mecanicista familiar de comando-controle, na qual manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu manipulo e moldeio você na base de castigos e prêmios. Então, eu preciso mudar tudo, nosso paradigma. Perceber quanto castigos e prêmios é manipulação, até dentro dos nossos lares. Então, porque isso se replica, nada está separado. Tem um amigo muito querido que ele fala assim, hoje em dia vale mais fazer 1 ano de terapia do que MBA. Porque é mais do que importante, Dante Freitas, querido amigo. Hoje, tá tão conectado que a minha forma como me conecto comigo mesmo, com as pessoas, reflete. Então, dentro para mim, o primeiro convite é foque no paradigma, de mudar esse paradigma para o organismo vivo. E a segunda é que muitas pessoas, quando ouvem isso, eu dou vários cursos, treinamentos sobre esta área, e como é algo tão humano, não estou dizendo nada novo. Não estamos dizendo nada novo. Parece novo, né? Porque essas conversas não são tão comuns, mas quando a pessoa ouve, desperta nela algo como, é isso mesmo. Por quê? A gente não está trazendo algo inovador que nunca antes foi dito, nunca foi tão novo de outro planeta. É sobre a humanidade. Então é mais que nada um relembrar. Então o que eu percebo nos cursos, treinamentos que eu faço, é das pessoas falarem assim, é isso mesmo, faz todo sentido. Só que o segundo comentário que fazem é, poxa, mas meu líder, mas meu diretor, mas na empresa que eu trabalho é assim que funciona.
Exatamente. Tu tá esperando e ainda comentários como meu líder que deveria estar aqui para ouvir isso. Não, é você o replicador desse paradigma. Porque veja só, existe um gap. Existem metas globais que pedem para fazer isso. E você é cobrado por desenvolver essas habilidades, né, mais humanas, mas ao mesmo tempo a empresa continua operando de forma mecanicista. Por isso que estamos tendo conversas como, além do lucro, os resultados e as métricas, temos que ser mais humanos, porque ainda está convivendo essas duas coisas. Agora, como que vai mudar? No momento que você, a partir do papel que você tem, a partir do poder que você tem de fazer acontecer, você propõe isso. E não precisa entrar num debate sobre esses temas. É mostrar na prática o quanto uma coisa está conectada à outra. É realizar pequenos experimentos na área que você tem poder de ação para dizer, olha como está conectado. É trazer esses exemplos. É você ser o exemplo. Porque no momento é muito fácil dizer, é meu líder que deveria estar aqui. Nossa, quantas vezes eu ouvi isso? E isso sabe o que é? É um comportamento infantil de evitar responsabilidade. Não fui eu que fiz. Peraí, para tudo. Precisamos de uma salva de palmas, senhoras e senhores, por esse momento de iluminação. É isso. Vamos repetir. Repete a parte do infantilizar, vai. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Que quando nós dizemos que deveria outra pessoa fazer, o líder, o RH, a estratégia que deveria mudar e tudo mais, para que essas questões acontecem, nós estamos assumindo o nível de responsabilidade mínima que existe, que é o nível de responsabilidade infantil. E veja só, e nem deveria ser assim, isso faz parte do paradigma. Vou dar um exemplo. Quando você, e eu vou perguntar para vocês, André e Andressa, quando quebrava alguma coisa em casa, na sala, um enfeite precioso, e você estava brincando com bola dentro da sala e quebrava, o que você sentia? O que acontecia nesse momento para vocês? Sentia muito medo e tinha certeza que ia tomar uns tabefes. Culpa. Tipo, existe mesmo para uma criança, existe uma relação de causa e efeito muito clara, certo? E aí, quando a gente vai para um ambiente corporativo, a gente se coloca numa posição de engrenagem dentro do sistema, que é, eu só cumpro ordens. Se a pessoa não fizer, se o meu chefe não mudar, eu não tenho como mudar sozinho. Certo? Quando você é criança, você já tem mais responsabilidade do que isso. Então, é realmente uma quebra de paradigma muito bruta. E olha só, quando somos crianças e acontece um tipo de coisas dessas, por exemplo, sentimos culpa, sentimos medo, somos reprovados, somos castigados, e diz, agora você não brinca mais, como você fez isso? Eu te disse, e punido, você fica no seu quarto. Olha só, né? Eu sou responsável por essa bagunça que foi gerada. Qual é a consequência de eu ser responsável? É que vou ser punido. Então nós vamos associando desde muito pequenos que responsabilidade significa que a gente vai apanhar e vai ser castigado. Então nós levamos isso para a nossa vida adulta, para as nossas relações, para o nosso serviço. E associamos e desassociando a responsabilidade como a grande potência criadora que existe. Existem diferentes níveis de responsabilidade, a menor é ser infantil. Então, à medida que nós vamos aumentando nossa possibilidade e a oportunidade de nos responsabilizarmos pela realidade, nós temos mais poder de ação e de criação. Então, quando evitamos, somos criança. Quando aumentamos esse nível de responsabilidade e dizemos, opa, peraí, eu vou fazer minha parte e os outros fazem sua parte e todo mundo faz sua parte, esta é a minha parte, já é um pouquinho melhor. No qual traz um nível de responsabilidade adulta, onde justiça passa a ser até mesmo um arquétipo desse nível de responsabilidade. Então eu faço, vocês fazem, e se todos nós fazemos, a coisa dá certo. Mas meu convite para a nova liderança é de que assuma mais responsabilidade do que o paradigma do que seria justo. Um nível de responsabilidade injusta, na qual você assume responsabilidade por aquilo que você quer criar. Porque veja só, no nível da responsabilidade infantil, você fica à mercê do que os outros fazem, o que os outros querem, você sempre estará culpando os outros, porque afinal você não tem que fazer nada. No nível da responsabilidade adulta, ainda tem uma brecha, porque se outra pessoa não fizer sua parte, tudo cai, tudo desmorona. Mas quando você assume responsabilidade radical por aquilo que você quer criar, então você se apropria sobre aquilo que é importante para você. E isto não tem nada... A primeira coisa que eu quero alertar, que isto não tem nada a ver com agora você colocar muitas coisas sobre as tuas costas. Não tem nada a ver sobre isso. Porque a ideia mecanicista traz
essa coisa de que eu vou fazer tudo por um monte de gente e que é tudo minha responsabilidade. Ainda está associado isso à culpa. Assumir responsabilidade radical é, por exemplo, dizer, peraí, eu quero que este paradigma de organização viva, onde o humano faz parte de todas as decisões, o ser humano, estarmos conectados. Então, se isto é assim e minha empresa ainda tem paradigma de empresa-máquina, como? O que eu faço para criar o ambiente que eu quero? E claro que tudo isso vai ter limites, mas isso me empodera para eu propor e sair desse lugar de, peraí, a quem que eu vou apontar o dedo desta vez? Porque afinal é assim que as mudanças de fato vão acontecer. Tânia, eu vou levar isso pra terapia. Você mirou no que você viu e você acertou o que você não viu, tá? Explico. Eu vou falar do meu perfil. Eu sempre fui... A forma como as pessoas me descrevem é a Andressa é um trator. Se ela, né, se colocou, se posicionou para dar um determinado resultado e gerar um determinado impacto, ela vai fazer o que for necessário, vai falar com as pessoas que forem necessárias, vai mover as coisas que forem necessárias para chegar do outro lado. Só que, quando o paradigma é mecanicista e as pessoas estão com esse mindset de infantilização, onde eu vou ficar aqui só cuidando do meu parafuso e quem tem que mudar são as outras pessoas, o que pode acontecer é que pessoas que têm essa responsabilização, né, mais forte, elas podem cair numa armadilha que eu caí, de serem muito mal compreendidas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu estava angustiada porque a gente não estava conseguindo resolver um problema, eu estava pedindo ajuda e a interpretação que as pessoas tinham de mim era que eu estava sendo agressiva. Então, por que as pessoas tinham essa impressão? Porque eu estava tendo um comportamento completamente fora do que elas percebiam como um comportamento normal. O paradigma estava tão arraigado naqueles ambientes, tanto que assim, quando eu mudo de ambiente para um ambiente onde tem mais pessoas que são players de impacto, como é o exemplo da K21, eu não sou mais uma pessoa estranha, sabe? E aí os feedbacks de André ser uma pessoa agressiva começam a diminuir. Por quê? Porque são pessoas que puxam o mesmo nível de responsabilidade. Então, quando eu entro num lugar e eu falo, galera, a gente tem um problema, isso não é visto como algo agressivo. Isso é visto como a Andressa está trazendo um problema e pedindo ajuda. Então, existe uma necessidade também da pessoa que está ouvindo a gente de fazer uma leitura do cenário onde ela está inserida, para que ela não se machuque nesse processo e ela alinhe a expectativa do que ela é capaz de impactar e mudar. Ou pelo menos das consequências do que ela vai se movimentar para fazer. Faz sentido? Eu ia ir nesse sentido aqui que a Andressa falou, porque você em algum momento, Tânia, também comentou sobre gerenciar sistemas. E aí eu conecto um pouco com essa fala da Chiara de ler o seu ambiente e ver até onde você consegue se autorresponsabilizar por essa mudança e o quanto também, talvez dali, precise de mudanças sistêmicas em que você pode chegar e propor. Talvez você não vai ter um nível de autonomia para fazer essa mudança, mas pelo menos você vai ter uma leitura e um olhar mais sistêmico para entender que a maneira como os processos estão, a maneira como os sistemas estão, ou a forma como a gente é cobrado, estão gerando comportamentos que não vão levar a gente onde eu acredito que a gente poderia ir, que não vão conectar a gente com o resultado que a gente quer. Então, queria que vocês comentassem um pouco desse lugar também mais sistêmico, quando você traz gerenciar sistemas, o que é? Porque na minha cabeça eu fico pensando assim, eu como líder eu queria muito que a gente trabalhasse mais resultado e impacto. Porém, por exemplo, as minhas metas corporativas estão zero conectadas com o resultado. As minhas metas que conectam com o dinheiro que a galera vai receber no final do ano tá super conectada com entregar volume. Então, será que eu vou conseguir gerar o impacto que eu gostaria aqui? Como é que eu faço isso? Como é que é feita a minha progressão aqui dentro dessa organização? Então, quais são os mecanismos que reforçam esse comportamento, de repente, mecanicista, e eu, como líder, eu consigo me autorresponsabilizar pela mudança que eu quero ver, até um pedaço, mas até onde eu também preciso evidenciar que tem um lugar ali no sistema que precisa mudar, e quais são esses possíveis lugares que vocês veem? Eu acho que tem um ponto crítico aqui que é o seguinte, é muito fácil a gente cair naquele cenário onde a gente fica na paralisia da análise. Do tipo, a gente reclama que o ambiente está ruim, mas a gente nem está mexendo no ambiente. E eu não estou dizendo que você vai revolucionar a empresa em um dia, não é isso. Mas você está fazendo pequenos experimentos, como a Tânia falou. Você está começando a comprovar que é melhor trabalhar dessa forma. Você tem métricas de resultado para mostrar que isso está melhor e aí isso vai começar a infectar outras pessoas. Se você consegue fazer isso, nota 10. Você não precisa mudar a empresa inteira de uma tacada só. Mas o que eu vejo é que em ambientes onde a gente não consegue fazer coisas como esses pequenos experimentos, porque, existe algum tipo de barreira que a gente já tentou, já bateu, já tentou ir por outro caminho, já fez o diabo, não conseguiu,
o que eu vejo é que as pessoas tendem a ficar num estado de paralisia e passividade. E o que eu acho é que esse é o único estado inaceitável. Porque em 2014, eu fiz o meu primeiro treinamento na K21 com o Garrido. E o Garrido tinha um cara na turma que só reclamava. Não importava o que o Garrido falasse sobre Scrum, sobre agilidade, sobre mudança de cultura, o cara dizia, mas na minha empresa isso não vai funcionar. Depois de 2 dias de treinamento, o Garrido virou pra ele e falou assim, olha, você sempre tem 2 opções. Você pode mudar a empresa ou você pode se mudar de empresa. O que você não pode é ficar parado e reclamando. Então, eu acho que isso se conecta muito bem com a gente tirar as pessoas dessa passividade e dessa ausência de responsabilidade, que é natural num ambiente mecanicista. Sim, por exemplo, um exemplo de experimentos, tá? Na área que eu atuo nas empresas, dando, por exemplo, treinamentos. Existem várias métricas que é, por exemplo, quantas pessoas participaram. Quantos comentários teve no chat? Qual é a avaliação final que deram? Para mim, assim, o que eu vejo, isso aí é um paradigma mega mecanicista. Quantas pessoas tiveram? Tipo, o que tem a ver isso? De quanto essa pessoa vai assimilar, aplicar, transformar na sua vida? Ela pode estar ali enquanto assiste uma série ou mandando e-mail. Mas eu trago isso para a empresa, viro apenas uma pessoa crítica, na qual responsabilizo a esta outra pessoa por as métricas que eu acho ridículas, né? Isto aqui não serve. Aí eu viro simplesmente a pessoa que cada vez mais aprende, vira mental a minha proposta e eu digo, isso não funciona. Você dizer não funciona, não funciona. O que você precisa é mostrar as possibilidades que funcionam melhor para você nessa perspectiva. Então, o que eu fiz é que eu comecei a trazer, além dessas métricas que vocês estão... Porque eu trabalho muito em parceria também com pessoas que terceirizam, né? Que fazem essa conexão minha com a empresa. Então, eles que trazem as métricas. Que tal, além das métricas que você propõe, de quantas pessoas assistem, de avaliação que você dá, eu quero adicionar estas métricas extras. E dentro das métricas que eu propus quantos encontros passam a existir após imaginando que esse tema tem a ver sobre mediação de conflitos. Durante essa facilitação que eu realizo, né, que eu digo que eu não faço palestras nem treinamentos, mas eu facilito ambientes de aprendizagem, eu provoco a criação de times de pesquisa e de aprofundamento para que as pessoas que estão aqui possam se aprofundar no tema e replicar isso na empresa. Então eu proponho dentro desses espaços de aprendizagens que esses times sejam criados. E eles são criados durante o treinamento. Então tem uma pessoa que se torna spaceholder desse grupo, aí quem se une a esta pessoa? Pergunto, e sem 5, 6 pessoas, de um grupo de 20, 6 pessoas propuseram dar continuidade. Então, minha métrica depois desse encontro que nós tivemos ao vivo, quantos encontros extras tem? Quanto aquilo que está acontecendo, ele vai se replicar. Se nós fazemos um encontro daqui a um mês, quanto daquilo que foi aprendido aqui foi aplicado na sua vida? E claro, não são métricas exatas, tangíveis, a partir de números, mas é a partir de histórias. As histórias que se contam, elas mudaram a partir disto. Então, que coisas vocês provocam? Então, eu comecei a propor, né, essas novas métricas e ainda trazendo num nome que nem acredito que seja que representa elas, né? Métricas. Mas isso é hackear o sistema. Você ser a pessoa que está dizendo, está errado, e vai sendo a crítica, vale muito o que a Andressa comentou da outra pessoa dizer. Tipo, se você é a pessoa crítica, ou você usa essa força, dessa clareza que você tem do que não funciona, para transformar o sistema no qual você está, ou você sai de lá, porque senão isso te faz mal o sistema onde você está. E como você transforma? E, em vez de palavras, é propondo, fazendo experimentos. E eles não precisam ser explícitos. Você nem sequer precisa ser o grande herói que traz essa nova abordagem. É preciso de ser mais esperto em relação a isso, ser hacker. Em você nem sequer surgiu essa nova... Porque isso ainda é do paradigma mecanicista, porque as pecinhas que mais se destacassem, elas garantiam seu lugar dentro da máquina. Mas para mudar esse sistema e esse paradigma, é preciso você ser mais elegante e anônimo.
se você de fato se importa em mudar o sistema que você está. Uma vez ouvi um experimento de hacker mesmo, de uns amigos, que eu achei fenomenal. Na época que ainda toda empresa se encontrava de forma presencial e havia uma grande empresa e um refeitório. O pessoal, ele era um consultor e os líderes falaram, não, aqui a gente é muito horizontal, a gente conversa muito com a galera, a gente não cria panelinha. Isso parecia ser que estivesse acontecendo até que chegou o momento do almoço, o refeitório, e as pessoas, os diretores, todos sentavam na mesma mesa, sempre. Ele ficou nessa empresa durante vários dias, era consultor, e aí de repente ele decidiu fazer um experimento. Ele pegou uma folhinha de papel, escreveu aqui assim, pintura fresca. E botou na mesa onde os diretores sentavam todos os dias no almoço. Pá, deixou ali essa plaquinha. Então, nesse dia desse refeitório, os diretores, eles foram para onde? Para as outras mesas, para os times, para, nesse momento social, conversar mais. Então, ninguém sabe até agora que é ele que fez isso. Ninguém sabe que não tinha pintura fresca nenhuma. E isso é, por exemplo, uma ação assim, elegante, anônima, que muda o sistema. Então, gerenciar o sistema é você focar em que ações eu realizo que muda o comportamento de todo o sistema. E não pensar em, olha, vocês têm que mudar isto, você não pode fazer isto, você tem que fazer isto, você não pode fazer isto, você tem que fazer isto. Senão a gente vira e replica essa educação parental mecanicista pela qual nós vivemos, pelos nossos pais, nossos cuidadores, que foram educados em paradigmas mecanicistas. O que é legal disso que a Tânia está trazendo é que para poder fazer isso, para poder fazer esses pequenos experimentos, a gente tem que enxergar o sistema. E para quem não trabalha com isso, para quem já não tá, né, tipo, é aquele paradigma loop fechado de eu não tenho experiência, então eu não ganho emprego, aí eu não ganho emprego, eu não tenho experiência. É a mesma coisa, tipo, você começa a olhar e enxergar os sistemas quando você começa a olhar e enxergar os sistemas, sabe? Mas tem algumas ferramentas que a gente pode usar de apoio. Então, por exemplo, quando a gente fala de diagrama de loop causal, o diagrama de loop causal ele é uma ferramenta que a gente pode usar para começar a enxergar um sistema que a gente não está enxergando claramente. Então, vamos fazer um exercício aqui de engenharia reversa do amigo da Tânia. O que ele identificou? Ele identificou que os diretores sentavam sempre na mesma mesa. O que isso causava? Qual era a consequência disso? A consequência disso é que, por mais que houvesse um discurso de nós falamos com todo mundo, nós temos uma ótima interação, a consequência deles sentarem sempre juntos era que eu tinha sinais explícitos de que, na verdade, existiam panelinhas. E isso, naturalmente, qual era a consequência desses sinais explícitos? Era que existia uma cultura de panelinha que estava acontecendo e fora do radar. As pessoas provavelmente não estavam percebendo, elas estavam vivendo sem ter clareza. Então, para conseguir impactar essa cultura, qual é o experimento que ele fez? Ele pegou o nó do sistema, que é os diretores estão almoçando juntos, e ele falou, eu vou impactar esse nó e vou fazer um experimento para entender se impactando esse nó, os diretores vão sentar em outras mesas e isso vai mudar a forma como eles interagem. Então, ok, agora eu preciso então mexer nesse nó. Como é que eu impeço eles de sentarem juntos? Ou como provoco que eles possam sentar, né? Exato. Separado. Como é que eu provoco que eles não sentem juntos e sentem misturados com outras pessoas? Como é que eu faço isso acontecer? Né? Como é que eu crio essa pequena mudança? Para pessoas que não estão acostumadas a enxergar as coisas em sistemas, provavelmente interpretariam essa ação do amigo da Tânia como um ato de rebeldia. Mas, na verdade, por que ela chama isso de elegante? Porque quando a gente olha o impacto sistêmico que ele gerou, não era uma ação de rebeldia. Era um efeito calculado de um exemplo de um experimento. Por isso é elegante. Isso. E tô lembrando que quem contou sobre esse experimento foi o meu amigo Barão. Eu não lembro se era dele ou era de uma outra pessoa. E lembro também que como ele realizava uma consultoria com diversos encontros, então o pessoal comentou quão incrível foi, na próxima reunião, eles sentarem nas outras mesas. E aí, nesse momento, ele provocou e falou assim, já que vocês têm esse intuito de estar mais perto do time, que tal de vocês, nas próximas vezes, já se sentarem com eles? Então, só que isso foi maravilhoso, não foi olha, graças a mim, vocês conseguiram fazer isso, que ainda esse é o paradigma de eu quero meu troféu, eu quero meu bônus. E é elegante pelo fato de que essa ação, que de certa maneira pode parecer, né, como trouxe assim a Andressa, né, rebeldia, ou fiz o menino errado, né, menino mal, que vai mentir, isso. É elegante porque é um experimento seguro o suficiente. Ninguém tá se machucando, ninguém tá se ofendendo. É algo de hacker.
eu peguei uma brechinha e de forma elegante faço uma pequena ação que pode provocar uma enorme mudança que beneficia todo o sistema. Então, um outro exemplo que me veio aqui de coisas até mesmo que eu tenho feito é que eu faço vários briefings com grandes empresas para fazer as palestras, os treinamentos. E o que acontece? Quando me falam, olha, queremos que as pessoas possam se conectar mais, se comunicar melhor, as pessoas só pensem em fazer no seu quadrado e aí elas começam a competir umas com as outras e queremos que se conectem melhor. Então, o que seria o exemplo de ver o sistema? As perguntas que eu faço não somente para esse cliente, não é sobre, ok, então o que você gostaria que acontecesse com eles? Me conte mais sobre o problema. Não, minhas perguntas são sistêmicas, como por exemplo, tem bônus individual? Porque veja só, se estão competindo uns com os outros, provavelmente eles são concorrentes um do outro. Estão querendo que as pessoas colaborem mais, sendo que o colega gelado pode tirar o bônus dele? Outra pergunta que eu faço, é uma empresa de capital aberto? Se tem capital aberto, tem investidores, muitas vezes, insaciáveis, que quando os resultados são batidos, então as metas são dobradas. Então esse é o olhar sistêmico para entender que mudança é realizada. E aí eu posso propor, por exemplo, de que, ok, você quer que eu traga este tema, mas o que vai ser preciso mudar no sistema, o que se pode mudar, que está dentro do poder da pessoa que, por exemplo, me contrata, para promover mais espaços de colaboração, de conexão, para lidar em conjunto com esse sistema que ainda pode ser que se mantenha, de concorrência entre os colaboradores, por exemplo. E esse olhar de você enxergar o sistema, né, assim como a Andressa trouxe, esse olhar sistema é entender que as atitudes feitas pelo time, pelos colaboradores, elas não são isoladas, não tem a ver só, aí é mais um exemplo de como tudo está conectado, que não é somente isolado, mas está conectado a um sistema. Muitas vezes a pessoa que é muito crítica dentro do time é também um resultado do próprio sistema do time, no qual as pessoas que têm um pensamento diferente não são ouvidas. Então, essa pessoa que quer passar essa mensagem, ela se torna mais explícita e mais insistente para trazer. Então, há muitas ações que nós realizamos, que outras pessoas realizam em volta, que queremos mudar, que é provocada pelo sistema. Olhar para o sistema, então ajuda que possamos ter esse gerenciamento de sistema. Gente, eu tô tão feliz com esse episódio de escutar vocês. Assim, a maneira como vocês trazem a clareza na fala, os exemplos. Tô muito feliz de estar e me sinto muito presente nesse momento e eu espero que quem esteja ouvindo também tenha conseguido absorver, né? A gente falou de muita coisa, eu sei, a gente falou de muita coisa, mas acho que a gente falou com um nível de clareza muito, muito bom. Então a gente falou desse lugar da quebra de paradigma, falou de integralidade, de olhar para a estratégia, resultado, alinhar, comunicar, conectar, formar pessoas e consequentemente desenvolver a autonomia delas. Falou desse olhar sistêmico e gerenciar sistemas. Falou muito sobre autorresponsabilização também. E acho que quis fazer só esse resuminho. Tem muita coisa que a gente falou que eu nem anotei aqui. Pra quem tá ouvindo, conseguir ouvir várias e várias vezes esse episódio e que a gente possa ter de alguma forma ajudado quem tá escutando a ser um profissional melhor, a ser mais feliz, a ser mais leve. Acho que tem esse lugar também. Primeiro, então, agradecer muito, muito, muito a participação de vocês, agradecer quem tá ouvindo até aqui e pedir, assim, as palavras finais, o recado do coração. Primeiro eu vou chamar aqui Dona Chiara, fala aqui pra gente. Eu acho que o recado do coração, assim, pra esse episódio é: enxergue o sistema, identifique quais são os paradigmas mecanicistas e tente gerar a cura da dor, que é separar pessoas e resultados. Ai, que lindo, que poética, Andressa. Copia e cola. Copia e cola esse fechamento. Me contempla perfeitamente. Ah, que bom. Também me contempla. Gratidão de novo, meninas. Gente, quem quiser dar feedback pra gente do episódio ou sugerir outros episódios, entra na nossa comunidade no Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, assim como o episódio de Dinossauros Apavorados e qualquer outra referência que as meninas mandem aqui pra mim, tá bom? Gratidão pra todo mundo, um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.